Oi, pessoal, este é mais um painel extra do evento Melhores da Bolsa 2021 e hoje a conversa é com a empresa vencedora na categoria Materiais Básicos, a Unipar. E para conversar com a gente, nós recebemos aqui Maurício Russomano, que é CEO da Unipar, e Daniel Alberini, que é sócio fundador da gestora CTM Investimentos e que foi conselheiro independente da Unipar por 7 anos. O Daniel vai me ajudar aqui na moderação da conversa, também vai responder algumas perguntas. Agradeço demais a presença de vocês aqui. Eu que agradeço o convite, Priscila. Boa tarde, Priscila. Tudo bom? Boa tarde. Então, vamos lá. Queria começar, então, perguntando para o Maurício sobre uma questão importante aqui do nosso evento Melhores da Bolsa, que foram os destaques da Unipar para conseguir ser eleita a melhor empresa na categoria de materiais básicos. Então, os grandes destaques da empresa é que ela subiu 173% em 2018, teve um retorno de 173% em 2018, e um outro grande destaque foi no ano de 2020 também, a alta de 49%. Com isso, as ações saíram de uma faixa de cerca de R$ 25 para mais de R$ 100 por ação, ou ali perto dos R$ 100 aí nos últimos 2 anos. E aí eu queria aproveitar, então, esse gancho desse bom retorno aí da empresa nos últimos anos, para pedir, então, para o Maurício trazer um panorama da empresa, um retrospecto, explicar quais são os principais setores de atuação da Unipar, já que é uma ação que está começando a ser mais conhecida pelos investidores, até por causa desse bom desempenho aí nos últimos anos. Então, eu queria que você trouxesse esse panorama para a gente. Tá bom, obrigado, Priscila. Bom, vou começar contando um pouquinho da história da Unipar, né? A Unipar foi fundada em 1969, o nome era União das Indústrias Petroquímicas S.A., ela nasceu como uma holding, né, do setor petroquímico, com o objetivo de fazer produtos químicos, poliolefinas e outros derivados de petróleo, né? E foi uma das principais holdings, né, na participação da criação do polo petroquímico aqui de Mauá. Depois dos anos 80 e 90, ela passou por um processo de consolidação, com aquisição e participação em outras empresas. Em 2000, teve um momento importante que constituiu a Rio Polímeros, né, e aumentou ainda mais a capacidade da Petroquímica União. Em 2008, a empresa juntou os ativos com a Petrobras e a Suzano e constituíram a Quator, que depois, em 2010, foi vendida, né, para a Braskem. E aí, em 2013, a Unipar voltou um pouco às origens. Ela tinha sobrado uma empresa chamada Carbocloro, que ela tinha 50%, e a Occidental Petroleum, né, tinha os outros 50%, então adquiriu os 50% da Occidental. Com isso, formou a Unipar Carbocloro. Foi a primeira vez que a holding e a empresa eram o mesmo, né, ente, né, mesma entidade. E depois, em 2017, seguiu esse processo de consolidação dentro do negócio de soda-cloro, adquirindo a Solvay e Indupa, que eram fábricas aqui em Santo André e na Argentina, em Bahia Blanca. Então, quem nós somos hoje, né, Unipar? Nós somos a maior e somos o líder, né, de produção de cloro, soda e PVC para a América do Sul. Para que servem esses produtos, né? A produção de cloro é muito importante para toda a parte de tratamento, de saneamento básico. Então, vai para o tratamento de águas, de esgotos, efluentes e tecnologias nessas áreas. A soda cáustica vai para diversas indústrias, vai desde a indústria do alumínio até papel e celulose, indústria de alimentos. Então, é um produto que é básico e que funciona em todas as indústrias. E, por fim, nós também transformamos parte do cloro que produzimos em PVC, que o maior destino é a construção civil, para tubos e conexões, mas também é muito importante, como foi agora na pandemia, para fazer artigos médicos, né? Por exemplo, catéteres, aquelas bolsas de sangue, entre outras coisas. Então, essa é a Unipar. O que se deve um pouco o desempenho que você mencionou nos últimos anos? Bom, primeiro, eu acho que a gente teve um sucesso muito grande em fazer a integração das nossas aquisições, né? Seja lá atrás, quando começou em 2013 com a Carbocloro, mas depois com a Solvay. Então, o primeiro passo foi uma integração das operações, e o segundo passo, muito importante, que nós também trilhamos nesses últimos 3 anos, foi a melhoria operacional de toda a empresa.
Então, nós investimos muito dinheiro na recuperação de ativos, na melhoria da excelência operacional das fábricas, reduzindo perdas, melhorando a produtividade, recuperando capacidade. E, por fim, nós também mudamos o modelo de gestão da companhia, trazendo mais as pessoas, né, da companhia, fazendo capacitação, trazendo as pessoas para participarem na gestão da empresa, a terem autonomia para a tomada de decisões e fazerem todas essas iniciativas, seja nas operações, seja também na parte comercial. E isso daqui, mais ou menos, é o resultado desses últimos 3 anos, dessa implementação. Isso é uma parte da estratégia, mas esses são 2 pilares que contribuíram bastante para esse sucesso. Acho que é super legal de complementar aí com o que o Maurício está comentando. Em 2013, quando esse movimento de consolidação da Carbocloro foi feito, a companhia valia 300 milhões de reais. A gente já era acionista nessa época, eu já fazia parte do conselho fiscal da companhia, e de lá para cá, hoje a companhia vale próximo de 10 bilhões de reais, e de lá para cá, a gente pode ver um crescimento de EBITDA, por exemplo, da ordem de 50 milhões de reais para mais de 1 bilhão de reais. Né? Então, acho que a valorização, complementando tudo que o Maurício já comentou, ela também é expressiva em função do expressivo resultado que a companhia construiu com todas essas questões que o Maurício comentou. E, Alberini, só aproveitando tua deixa aqui, ontem estava conversando comigo, trazendo também um pouco do teu conhecimento, panorama sobre a Unipar, e aí você falou que também a Unipar se beneficiou de um momento em que os concorrentes não foram tão bem, né? Além desses pontos que vocês destacaram, para esses bons retornos nos últimos anos, teria esse outro fator também dos concorrentes? Acho que você mencionou Braskem e tal. Eu acho que ajudou, né, Maurício? Você pode me complementar ali o fato de Alagoas, aquele problema que a Braskem teve um problema da Alunorte também, que eu acredito que contribuiu com a função do mercado, a maneira como o mercado acabou consumindo soda, e isso contribuiu também para o resultado e para os níveis de preço de soda também, não é, Maurício? Eu acho que o que a gente podemos comentar aqui nesse tema é que, como nós melhoramos muito a eficiência e excelência operacional da nossa empresa, em todos os momentos que seja um concorrente nacional ou internacional deixou de abastecer o mercado, a nossa companhia conseguiu entrar e fornecer os produtos. Né? Isso não é apenas para soda, mas isso também funcionou para cloro e também funcionou para PVC. E eu acho que isso também é público, né? É possível olhar nossos anúncios dos últimos anos, da nossa utilização de capacidade, e nós temos conseguido aqui, principalmente nesses últimos 2 anos e meio, cada trimestre aumentar a utilização. Então, isso daí é uma combinação de demanda de mercado, né, sem dúvida, favorável, mas também de uma melhoria muito grande nas nossas operações, conseguindo manter as fábricas, né, rodando sem parar. Isso também é uma característica do nosso segmento químico-petroquímico, que as nossas fábricas são feitas para rodar em regime contínuo. Então, quanto mais conseguimos fazer com que as fábricas, né, rodem de uma maneira contínua e sem paradas, apenas as programadas, isso acaba ajudando em uma série de itens, né? Não apenas em produzir mais, mas também isso reduz nosso custo variável, porque conseguimos... o processo, né, ele não tem paradas, então não gera perdas, a gente não tem que restartar as fábricas e parar, ajuda também na qualidade dos ativos, porque a gente só para a fábrica para fazer manutenções preventivas e programadas. Então, no final, isso é tudo um círculo virtuoso. Então, quanto mais constante rodamos, isso também é melhor para a empresa. Isso nós temos conseguido fazer aí nos últimos trimestres, né, e cada vez mais constantemente. Legal. Bom, então temos aí um panorama dos últimos anos, os destaques, o Maurício destacando aí que soube aproveitar bem esses espaços, essas brechas aí também que surgiram no mercado. E aí eu queria jogar uma questão já mais atual que tem mexido com os papéis. Então, no começo de junho, a Unipar divulgou um fato relevante, dizendo que o seu controlador, a Vila Velha S.A., está avaliando transações potenciais envolvendo as ações que estão sob sua posse, né? Queria que o Alberini respondesse essa, eu vou passar para ele para trazer um panorama aí
do que está acontecendo, como isso está mexendo nas ações, e pedir para o Alberini explicar por que essa intenção aí do controlador, talvez de vender uma parte da sua participação na holding, está mexendo com as ações, inclusive de formas diferentes para as ações ordinárias e ações preferenciais. Aqui até um ponto super interessante, eu até chamei a atenção, acho que há uns 45 dias, mais ou menos, atrás no meu Twitter, inclusive, que o preço das ações estava com uma distorção extremamente significativa, com as ONs valendo, a relação entre a ordinária e a preferencial estava numa relação em nível quase que histórico de baixa, né? Com a PN subindo e valendo quase 20% acima das ordinárias. É super interessante, porque quando você tem uma empresa como um Itaú, por exemplo, dificilmente vai ter algum movimento de transação com a companhia, com o controle da companhia. Então, é natural que a ON, nesse caso, fique valendo menos do que a PN por uma questão de liquidez e de dividendo. O fato é que, com todo esse crescimento da companhia, acho que com todo esse desenvolvimento que a Unipar fez, ela se tornou um ativo premium hoje na América Latina. Ela, de fato, hoje, talvez a melhor empresa da América Latina nesse segmento de cloro, soda e PVC. Não só em termos de produção, mas em qualidade, retorno e tudo mais. E aí, no meu entendimento, as ações ordinárias, em razão de uma possível movimentação de controle ou de fusões, de aquisições ou qualquer tipo de desenvolvimento, elas não poderiam negociar abaixo das PNs, elas deveriam ter um prêmio, porque a lei ela é clara, né? As ordinárias elas possuem o prêmio de controle, possuem o famoso tag along. Então, essa que foi a grande distorção com relação à PN, porque no momento em que o controlador faz esse comunicado, o mercado passa a olhar para as ações ordinárias e fala, opa, peraí, mas se vai ter algum evento, eu tenho que estar posicionado na ordinária, não na preferencial. E o mercado vinha se posicionando via preferencial por conta de liquidez, de dividendo, essas questões naturais. Mas na hora que você tem qualquer tipo de transação, qualquer envolvimento da Unipar para cima, ou seja, em que o controlador deliberadamente avisa, falando, olha, vou fazer algum movimento aqui, as ações ordinárias elas deveriam passar a negociar com prêmio. Elas deveriam começar a transacionar, objetivando, eventualmente, um prêmio de controle. Então, quando a gente olha historicamente para esse mercado de cloro e soda, as transações relevantes, elas partem de um nível de múltiplo de entre 7,5 e 8,5 vezes EBITDA. E aí, se fizer uma conta, fizer um ajuste em cima disso, vai ver que as ações ordinárias elas ainda possuem um potencial de valorização comparado com as preferenciais em função desse prêmio de controle. Agora, acho que esse é um ponto da Unipar para cima, né? Acho que da Unipar para baixo, a gente pode pedir para o Maurício comentar, porque justamente tem várias iniciativas. Teve esse comentário recente, público na imprensa, de uma transação com a Compass. Você mesmo, Maurício, andou dando uma entrevista lá para o pessoal de outra canal de comunicação, falando dos planos da Unipar na América Latina. Acho que você poderia contextualizar todo esse projeto aí de internacionalização e de fusões, aquisições e crescimento que a companhia está visualizando. Posso só fazer um parênteses aqui? Só mudar um pouco a ordem do nosso roteiro, que estava super combinada aqui já com o Daniel, com o Maurício, alguma ideia aqui de roteiro. Mas só uma questão, assim, para deixar bem claro para o leitor que é mais leigo e tal. Esse mecanismo de tag along é um mecanismo que ele estende para os minoritários os mesmos direitos do acionista majoritário, né? Diante de uma venda, por exemplo. É isso, assim, queria que você explicasse, assim, um finzinho disso, Alberini, para o pessoal que não entende muito bem o mecanismo de tag along, e por que isso acabou gerando para os acionistas que têm esse direito, acabou gerando uma distorção em relação às ações. Justamente porque o tag along, ou o prêmio de controle das ações ordinárias, ele vale somente para os acionistas que possuem as ações ordinárias. Então, numa eventual negociação do controle, vamos imaginar que aqui eu estou simplesmente supondo, fazendo pura e simplesmente um exercício para dar esse exemplo. Mas vamos imaginar que o controlador faça a venda das ações dele por R$160, R$200, R$300, ou qualquer montante que seja, possivelmente com um prêmio sobre o controle da companhia, diferente das ações que negociam normalmente. Então, os acionistas minoritários ordinaristas teriam o direito de receber este prêmio, no caso da Unipar, em 80%, juntamente com o controlador, enquanto que os preferencialistas continuariam com o seu direito de receber dividendo e ficariam ali aguardando os próximos passos de quem seria o novo controlador, qual seria
o caminho seguinte de toda essa operação e por aí vai. Então, esse é o ponto relevante quando a gente fala de prêmio de controle de tag along. Tá ótimo. Agora sim, Maurício, a pergunta do Alberini, então ele falou do controlador para cima, o que está movimentando os papéis. Você, como CEO, vai poder comentar talvez melhor a parte de vocês aí, do CEO para baixo, do controlador para baixo, então quais são os projetos daqui para frente? Bom, nós como Unipar, tivemos uma história de sucessos e de ótimas iniciativas investidas ao longo dos anos. E nós não queremos parar por aqui. Basicamente, as discussões que nós tivemos nos últimos anos em relação à estratégia, né, e principalmente no último ano, foi o que é o futuro para nós. Então, basicamente, nós tomamos algumas decisões importantes. Uma delas é que nós continuaremos crescendo e para nos tornarmos uma petroquímica relevante, né, nas Américas, nós precisamos, pelo menos, dobrar o tamanho da empresa. Então, esse é uma das ambições da companhia. Só que, para isso acontecer, nós temos alguns caminhos, né? Nós temos um caminho que é fazer aquisições. Então, podemos fazer aquisições de empresas que estão no mesmo setor que nós estamos, né? Seja em cloro, soda, PVC, no Brasil, na América Latina ou nas Américas ou até em outros lugares. Então, essa é uma área que nós estamos olhando. Nós também podemos fazer projetos de expansão de capacidades e novos produtos, que também nós estamos estudando ativamente, né? Então, ter mais do que nós fazemos. Temos também estudado projetos para entrar em químicos que não são exatamente os químicos que nós produzimos hoje, mas com as mesmas características, né? Na indústria química, são intermediários químicos. E também tem projetos que nós melhoramos nosso bottom line, que são projetos também melhorando nossa competitividade. Então, por exemplo, ano passado anunciamos uma joint venture com a AES Tietê para energia. Então, nós estamos construindo, né, junto com a AES, um parque eólico em Tucano, na Bahia, e essa produção desse parque vai ser para nosso consumo, e isso é muito importante para a gente, porque garante acesso à energia, que é a nossa principal matéria-prima, né, para a produção de soda cloro, é de origem renovável e tem uma vantagem financeira também. Então, também nós estamos estudando outros modelos parecidos com esses para outros insumos e até mesmo para energia. Então, essas são as áreas que nós, como Unipar, estamos agora estudando, acompanhando, e eu espero ter novidades em breve para todo mundo. Além disso, nós também continuamos focados em excelência operacional, porque, afinal de contas, somos uma empresa industrial, como eu falei, com programas de confiabilidade, programas de desempenho, programas de redução de custo, redução de perdas, etc, etc. Então, isso vai continuar para garantir uma excelência e uma ótima operação da companhia no negócio atual. E tem outros dois áreas também estratégicas que são complementares a tudo isso. Um é a equipe, que eu falei que tem uma mudança na forma de gestão, mas se nós temos uma ambição de continuar crescendo, eu preciso desenvolver a nossa equipe, então temos investido muito em treinamento, contratamos pessoas novas para a companhia, ajudando o processo de sucessão de pessoas que estão há muitos anos na empresa. Estamos trabalhando com um grupo agora de diversidade e inclusão, então fizemos um comitê de diversidade com mais de 25 colaboradores de todas as áreas da companhia e de diversos níveis hierárquicos do Brasil e da Argentina. Então, assim, existe uma mudança muito importante na forma como a gente faz a gestão das pessoas, acompanhamento, desenvolvimento. E, por fim, o tema de sustentabilidade, que para uma indústria química também é essencial. Quer dizer, nós claro que temos processos e procedimentos muito rigorosos para toda a gestão dos nossos processos. Nós temos mapas de riscos, né, para avaliar e acompanhar as áreas que nós temos que constantemente monitorar e acompanhar. Nós também temos essas iniciativas de energia renovável, como eu mencionei, mas nós temos outras que virão em seguida. Temos também uma gestão que ampliamos muito aí também nos últimos 1 ano e meio, com a gestão, com a aproximação das comunidades, aproximação do mercado de investidores, com o governo, com associações. Então, nós temos estado muito ativos e abrindo a Unipar
vamos dizer, para todos esses grupos, né, para todos esses stakeholders, para que todo mundo conheça a gente por nós, né? Temos conversado mais e postado mais coisas nas mídias sociais, temos dado muito mais entrevistas e temos formado esses grupos muito ativos na comunidade, sociedade. E por fim, só para completar aqui, é o tema, obviamente, da pandemia, né? Esse último ano e meio foram tempos desafiadores. Nós montamos comitê de crise, como outras empresas fizemos. Eu acho que o que nós fizemos muito bem desde o início, nós agimos muito rápido. Nós, no ano passado, no Carnaval, quando ainda não tinha chegado nenhum caso de Covid no Brasil ou na Argentina, nós já estávamos com os procedimentos e protocolos instalados dentro das fábricas, já tínhamos colocado as pessoas em home office, já tínhamos trabalhado com os terceiros e digitalizado processos. Para você ter uma ideia, o nosso gerente da fábrica de Cubatão, que tem mais de 63 anos, ele ficou em casa quase a pandemia inteira gerenciando a fábrica por um painel de controle, totalmente digital. Então, isso foi muito forte e depois fizemos muitas doações e contribuições, né? Doamos muito hipoclorito, que é matéria-prima para água sanitária, para limpeza de hospitais, fizemos doações de alimentos, fizemos doações de cloro para desinfecção, fizemos doação de PVC para fazer chios. Quer dizer, nós tivemos aí um valor também muito expressivo, né? Foram mais de 17 milhões em doações para ajudar as comunidades e todo mundo que precisou durante esse processo. Então, isso tudo ajudou a Unipar também nesse último ano e meio a desempenhar muito bem, porque os colaboradores reagiram com muito orgulho, com muita garra e não deixaram em um minuto que os nossos processos parassem, que as nossas fábricas parassem de produzir os nossos produtos que são tão essenciais, ainda mais nesses tempos de pandemia, para o saneamento, para fazer sabonetes e outros itens, né? Agora, Maurício, pegando justamente o que você comentou sobre esse processo de crescimento e tudo, é diferente das companhias tanto europeias, americanas e as próprias locais aqui. A Unipar hoje tem um espaço de alavancagem operacional, tem um espaço de balanço para tomada de dívida, a empresa é caixa líquido hoje, então o espaço de tamanho para esse tipo de operações que vocês estão vendo hoje contempla que tipo de operação, qual o tamanho, o que são as possibilidades disso, e obviamente se isso vai ser feito com dívida ou com propriedade, com a própria geração de caixa da companhia, enfim, acho que ressaltar esse ambiente da capacidade de expansão operacional que a companhia tem em virtude da situação cômoda de caixa dela atual. Obrigado por tocar por esse ponto, porque é um tema que nós discutimos muito, até na época, inclusive, né, que você estava no conselho. Nós, como empresa Unipar, nós queremos ter uma parte de conservadorismo, no sentido, queremos ter alta liquidez para eventos, porque somos uma indústria, estamos numa indústria de capital intensivo, e vão ter grandes variações nos ciclos econômicos e nós precisamos, obviamente, ter caixa. Só para ter uma ideia, nós investimos mais de 225 milhões de reais nas nossas operações no último ano e meio. Então, nós somos uma empresa de capital intensivo. Então, nós precisamos estar preparados para eventos que precisamos de liquidez. Mas o segundo motivo importante é exatamente esse que você mencionou. Nós também, nos últimos anos, temos aproveitado a geração de caixa para reduzir nossa dívida. Nossa alavancagem, né? Nossa dívida líquida era 0,17 em 18, depois ficou 0,28 em 19, quer dizer, em 20 ficou negativo, e exatamente por isso, porque nós estávamos esperando oportunidades e o ciclo econômico favorável para que a gente possa fazer aquisições. O que cabe no nosso balanço? Nós podemos fazer aquisições para alavancar o nosso balanço e também usar o balanço da empresa que a gente compre como alavancador, né? Então, nós podemos, na verdade, comprar uma empresa, inclusive, um pouco maior do que nós mesmos hoje em dia, né? Em teoria. Lógico que precisam ter as condições corretas, o retorno certo, né? Mas teoricamente, nós conseguiríamos, caso apareça a oportunidade correta e as condições, de dobrar o tamanho da companhia. Maurício, e quero colocar duas questões. Quero tocar ainda no assunto sobre os desafios do setor e do contexto econômico, mas agora você falou uma coisa interessante. Você falou que, inclusive, consegue comprar uma empresa do tamanho, né, da Unipar, ou do dobro e tal. Vocês têm esse tipo de plano? Não sei se você pode revelar isso aqui,
E assim, qual é o tipo de, enfim, onde que vocês veem a Unipar daqui para frente? Então, assim, vocês até contextualizaram ao longo da entrevista que era uma empresa muito menor e hoje está em 10 bi, né? É uma empresa que tem apresentado um bom desempenho na Bolsa, mas aí relativamente no setor ainda não é uma empresa grande ou não está entre as maiores empresas aqui que a gente tem no setor e tudo. Então, eu queria saber, assim, quais são os planos, onde que a Unipar quer chegar em termos de relevância no mercado, no seu setor, e aí depois a gente fala da questão do contexto macro. Bom, só voltando para o tema anterior, só para esclarecer, o que eu estava querendo dizer é a nossa capacidade. Se vai acontecer ou não, Priscila, aí vai depender das condições. Como eu falei, nós não faríamos de forma nenhuma aquisição que não fizesse sentido econômico e que não gerasse os retornos desejados. Quer dizer, antes de tudo, nós estamos muito preocupados com a longevidade da companhia. Olha o histórico, né? Uma empresa de mais de 50 anos, quer dizer, nosso objetivo é de uma continuidade. Nós estamos sempre ativos, né? Nós estamos muito ativos olhando oportunidades. E como eu descrevi antes, nós temos uma gama de temas que nós estamos olhando, tanto para crescimentos incrementais, como crescimentos para geografias, como olhando outros produtos, como olhando outras regiões, né? Além do Brasil e da Argentina, onde atuamos. Se alguma dessas vai funcionar, como eu disse, vai depender das condições, de novo, de compra, das condições de integração, etc., das negociações ou de oportunidades que irão aparecer. Isso daqui vamos ter que esperar aí algum tempo para ver o que vai acontecer. No ponto de vista de empresa, a nossa ambição é continuar crescendo, né? Nós já somos a líder no mercado na América do Sul, por que não tentar ser líder nas Américas nos próximos anos? Mas são todos processos, é uma indústria que os passos são, como é muito capital intensivo, nós temos que ter muita parcimônia e cuidado nas operações, nós temos que operar muito bem, com muita qualidade, com uma performance muito boa da equipe. Esses passos, eles não são passos que acontecem todo dia, né? Eles são passos que vão acontecendo ao longo dos anos, mas eu tenho certeza que quem estiver conosco e nos acompanhar nos próximos 10 anos terá, acho que, boas notícias e novidades, porque nós entramos aqui num regime tanto de operação como de qualidade financeira da companhia, como de qualidade dos colaboradores, processos, procedimentos num nível de excelência muito alto, principalmente aqui nesses últimos ano e meio. Eu vou corrigir um pouco o que você falou, né, líder de mercado, ok? Eu acho que seria mais preciso dizer, né, que esse valor de mercado de 10 bilhões é um valor inferior ao de grandes players internacionais, né, talvez do setor. Mas aí eu queria colocar uma outra questão, que é a questão do nosso contexto macro, né? Então, a Unipar atua aí no setor de materiais básicos, tem uma correlação forte aí com o mercado doméstico, com o ciclo econômico. Queria entender, Maurício, como que vocês estão avaliando o cenário macro, diante de muitos analistas, economistas, sinalizando que a gente pode ter um pouco mais de volatilidade no mercado no segundo semestre, pode ter um certo desaquecimento, apesar desse segundo trimestre, expectativa de avanço de vacinação e tal. A gente vê assim, algumas sinalizações de mais volatilidade com eleições de 2022 se aproximando, algum risco político aí no meio, grandes economias do mundo, como Estados Unidos e China, começando a desacelerar, talvez mais no segundo semestre. Queria ver quais são suas expectativas para o nosso cenário doméstico e, assim, se vocês acham que esse boom que a gente está vendo de commodities e tal está chegando perto de fim, como que isso afeta a empresa? Eu complementaria somente, Maurício, para fechar, com a questão do saneamento básico, a aprovação da lei do saneamento, que pode ser um vetor extremamente relevante para o crescimento da companhia também nos próximos anos, em função dos investimentos em saneamento básico. Não, muito, muito bom, Merini. Exatamente, ia começar por aí a resposta. Então, você me ajudou aqui, obrigado. Mas, basicamente, nós temos 3 grandes áreas que são as mais relevantes para o nosso negócio. Tem a área 1 que eu te falei, que é do saneamento, então, que é o destino do cloro, que é uma parte relevante do nosso negócio. Aqui a perspectiva é positiva para os próximos 10 anos, principalmente se o marco de saneamento que foi aprovado for implementado. Nós já estamos vendo
avanços, né, significativos. Nós tivemos 5 leilões desde a aprovação do marco, né? O último foi da SEDAI, no Rio de Janeiro, e que teve bastante sucesso. Então, nós estamos bastante otimistas, não só como Unipar, mas como setor, que vamos avançar aqui. Mesmo porque esse tema de saneamento, do marco do saneamento, tem uma ambição muito importante para o Brasil, né? Que é do saneamento universal, que mais de 98% das pessoas têm acesso à água e mais de 90% das pessoas têm acesso a esgoto. Quer dizer, é também um objetivo e um propósito muito nobre e muito relevante, não apenas para nós, Unipar, mas para todo o Brasil, né? Que vai impactar várias cadeias, né? Que vai impactar a cadeia de construção, que vai ter que fazer infraestrutura, o turismo, porque vai revitalizar áreas, toda a parte de real estate. Quer dizer, no final, o marco do saneamento, se for implementado de acordo com o marco do saneamento, será um impacto muito importante. A estimativa até que eu escutei é algo em torno de entre 800 e 1 trilhão de reais de nova de renda, né, e geração de valor para a sociedade. Então, esse é um primeiro tema importante. O segundo tema importante é a construção civil, né? Nosso PVC, como eu disse, a grande parte vai para a construção civil. Se a construção civil continuar aquecida e firme, isso terá uma repercussão, uma consequência positiva para a companhia. O que nós vimos aqui no último ano e meio foi a construção civil, primeiro com pequenas obras, que as pessoas ficaram em casa e aproveitaram para reformar as suas casas, e depois, com a queda da taxa de juros, retomaram as obras, né, de edifícios pelas construtoras, etc. Então, vamos ver como isso será no futuro e as obras de infraestrutura que não retornaram ainda nesses últimos anos. Então, esse também vai ser um driver importante. E, por fim, o terceiro, que é vamos dizer, que é a nossa soda cáustica, que é mais pulverizado, depende de vários setores, né, do papel e celulose, depende da indústria de alimentos, depende da indústria de alumínios. Quer dizer, essa é um produto que vai para todas as indústrias. Então, de uma maneira geral, precisamos acompanhar o desempenho. É importante também só mencionar que dois dos nossos principais produtos, a precificação ela é referenciada internacionalmente, ela não é feita regionalmente. Exatamente pelo tema que você mencionou, Priscila, que os grandes players mundiais, os grandes produtores de PVC e soda cáustica são produtores nos Estados Unidos. Então, eles acabam criando, né, editando as regras do mercado internacional. Por isso que, para a nossa empresa, tem um impacto muito grande e é muito importante que o governo continue com as reformas em todas as dimensões, né? Porque nós precisamos tornar o país e o nosso setor mais competitivo para a gente, inclusive, poder exportar produto mais frequentemente, né, e competir com os americanos. E aqui eu estou falando do preço da energia, do marco do gás também, que teve também uma alteração recente relevante, de toda a questão de impostos, de toda a trabalhista, quer dizer, todo o custo Brasil que está sendo também discutido amplamente. Então, todas essas dimensões, quanto mais o Brasil avançar, também ajuda mais a indústria química e por consequência, a Unipar continuar não só tendo sucesso nos mercados de atuação, mas também conseguir competir internacionalmente. Legal, Maurício. Alberini, você quer complementar alguma coisa, alguma consideração final? Não, da minha parte, ok, tá. Perfeito, Então, tá e ótimo. agradecer pelo convite. Para mim é uma honra, dado que participei de todo esse processo aí da companhia, de todo esse processo de evolução da companhia. É uma honra ter contribuído aqui com vocês. Legal. Maurício, alguma consideração final? Eu só também agradecer a oportunidade, obrigado também pela premiação, ficamos muito orgulhosos, né? E também com muito trabalho duro, mas é bom também ser reconhecido e ter resultados concretos. Também agradecer ao Alberini, que foi um parceiro em muitas ocasiões nos últimos anos, apesar de agora ele estar em outra dimensão, mas continua como um parceirão. E também agradecer ao nosso controlador, o Frank, como líder do conselho, né? Ele é o presidente do nosso conselho, mas ele tem apoiado a Unipar com muita também intensidade em todas essas movimentações, todos esses planejamentos estratégicos e implementações de projetos que nós temos feito. Então, no final, isso também tem sido também um modelo vencedor. E, por fim, só agradecer também a equipe Unipar, porque esse último, agora 1 ano e meio, né, praticamente,
tem sido uma equipe de muita garra. Como eu falei, trabalharam durante toda a pandemia, não deixaram a empresa parar em nenhum momento, não deixou faltar cloro, que basicamente nós somos responsáveis por todo o tratamento de água do estado de São Paulo e do Paraná. Então, isso seria... Isso era um dos temas de maior preocupação. Então, a equipe fez um trabalho excepcional, cuidando da operação e cuidando uns dos outros para que isso fosse possível. Então, também obrigado da equipe Unipar, foram realmente excepcionais e vamos continuar assim. Espero trazer novas alegrias aí para os investidores nos próximos anos e participar da premiação novamente. Então, reforçar aqui os parabéns ao Maurício Russomano, também a equipe da Unipar, por ter vencido nessa categoria, então, do Melhores da Bolsa, na categoria de materiais básicos. Parabéns e obrigada demais pela conversa. Foi uma conversa em alto nível aqui com o Maurício Russomano, CEO da Unipar, e o Daniel Alberini, que é sócio fundador da gestora CTM Investimentos e que foi conselheiro independente da Unipar. Obrigada aos dois. E a você que nos acompanhou até aqui, obrigada pela companhia. Antes de sair, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal se você ainda não estiver inscrito e acompanhe também os outros conteúdos do Melhores da Bolsa aqui no nosso canal, nos links que vão ficar na descrição do vídeo ou nos vídeos sugeridos que vão ficar aqui na tela final, que vai aparecer daqui a pouquinho. Obrigada, tchau!